Tudo bem? Como é que vai? Ei, Fernando, eu batalhei para te trazer esse mês. Viu, Luiz? Mas com a exposição aqui. Bom ver que ainda tem juízes em Berlim, como o grande juiz que acabou de sair daqui. Você veja que nós temos péssimos exemplos da magistratura. Um sujeito que saiu com uma mancha, uma nódoa, como o Moro, mas temos ainda juízes como Valuar, como foi o Geraldo Prado, né? Temos grandes juízes para ainda termos esperança na formação de um judiciário democrático. E um juiz, né, Fernando? Um juiz que luta jiu-jitsu, ninguém se meta com o Valuar, não. Eu vi a matéria. Ele luta jiu-jitsu. Vocês não vão se meter com o Valuar, não, tá? Vamos discutir. Agora, Fernando Fernandes, muita repercussão, inclusive negativa, da busca e apreensão na casa do trio. Eu queria ir direto para essa pergunta do trio lá de Santa Bárbara, dizendo que foi uma fishing expedition, que foi uma tentativa, que o crime foi cometido na Itália e não no Brasil, se houve crime, se as imagens comprovarem, que foram lá buscar provas porque não tem provas contra eles, foram caçar provas. O que você achou dessa decisão da busca e apreensão na casa do trio de Santa Bárbara do Oeste? Não tem fishing expedition nenhum. Não gosto nem do nome em inglês, mas para as pessoas entenderem, fishing expedition seria você pescar provas durante uma operação. O que é a fishing expedition? Você não tem nada contra alguém, nem fundamento, e decreta ou uma interceptação telefônica, que fica muito tempo, ou uma busca e apreensão e etc. E aí, sem nada, visa encontrar alguma coisa. Neste caso, nós estamos com algo absolutamente diferente. Eles cometeram, sim, o crime. E nós estamos ainda com dúvida. Veja, o crime foi uma injúria com violência contra o ministro da Suprema Corte Brasileira por ele ter agido corretamente, em razão de suas funções, na defesa do Estado Democrático de Direito? Ou nós estamos diante de algo mais grave, que eu tenho dito? Aliás, na mesma linha, me parece, do ministro Flávio Dino. O quê? O dia 8 de janeiro, o dia do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro, aquele dia, a tentativa de golpe não se iniciou no dia 8 e não terminou no dia 8. Dia 8 foi uma espécie de cume simbólico desta tentativa. As preparações para o golpe, a atividade dessa organização criminosa golpista teve início muito antes do dia 8. Ela se fez na liberação de CACs para armar a população civil com fuzis e tentar criar uma guerra civil no Brasil. Ela se fez com incentivo direto do ex-presidente da República em ataques institucionais constantes à Suprema Corte, inclusive ao Alexandre de Moraes, numa tentativa de minar as instituições brasileiras. Ela se fez muito antes com uma estruturação de uma rede de fake news que visou destruir a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro. E ela com uma bomba colocada em um caminhão, e ela não termina no dia 8, ela prossegue com tentativas persistentes em uma continuidade delitiva que está ainda em fake news, em ataques às instituições e, portanto, essa injúria com violência ao Alexandre de Moraes, ela não pode ser descolada de todos os fatos que estão em volta dela. Portanto, a busca e a apreensão está absolutamente correta e é possível até que se encontre, sim, outras coisas, além dos elementos
concretos que estão buscando. Qual? Será que eles filmaram? Será que eles mandaram mensagens para outras pessoas dizendo: olha o que eu fiz com Alexandre de Moraes, olha o que eu fiz com o filho? Portanto, tem elementos concretos para ir lá. Agora, existe algo chamado encontro fortuito da prova. Você determina uma busca e apreensão, por exemplo, em relação à investigação de tráfico de drogas. Entra numa casa e acha um corpo. Ora, isso é absolutamente legal. Portanto, acredito eu, que vá se descobrir elementos que não é ficha expedition, na minha opinião, é esperado, de ligações mais profundas desses personagens com os atos golpistas. Será que eles sabiam que o Alexandre de Moraes estaria lá? Será que eles compraram uma passagem para isto? Ou foi ocasional? Portanto, a busca e apreensão é legal, correta e mais. Acho que eles deveriam ter uma prisão preventiva decretada, na minha opinião. Por quê? Não estamos falando só de injúria, nós estamos falando de participação dessas pessoas em atos golpistas. Além da questão do judiciário e do executivo, nisto, nós também precisamos aperfeiçoar nossa legislação para trazer para a lei que defende o Estado de Direito Democrático e tipifica os crimes contra o Estado de Direito Democrático, para que aquele crime, que é a violência política, que está restrita ao período eleitoral, seja aperfeiçoado e se estenda durante todo o Estado de Direito Democrático. Nós não podemos permitir esse tipo de violência política, seja contra Alexandre de Moraes, seja contra um advogado como eu. O Zanin, por exemplo, foi esculhambado no aeroporto. Eu fui o primeiro a fazer um protesto contra isso e assinar um pedido de desagravo. Então, esse tipo de perseguição constante, tenho dito, olha, nós conseguimos evoluir a nossa legislação para defender a mulher. Ainda não causou o efeito necessário, porque nós temos 60 mil estupros por ano. Mas melhoramos a nossa legislação. Nós conseguimos evoluir nossa legislação para defender o idoso. Nós conseguimos evoluir nossa legislação para aumentar a proteção aos negros contra o racismo. Está na hora de entendermos que é necessário proteger a liberdade de manifestação do pensamento e da opinião política contra este tipo de ação. Ô, Fernando, você falou que hoje estamos restritos ao período eleitoral. Eu não entendi. Você pode explicar melhor? Vou explicar. Estou dizendo que... Deixa eu só acrescentar um pouquinho, porque eu também ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como melhorar a nossa legislação? Porque a gente vai estar caminhando para um processo de violência política que realmente extrapola o processo eleitoral. Vamos lá. Quando ocorreu aquela catástrofe que foi o assassinato daquele guarda municipal que fazia uma festa com o tema Lula, né? E a delegada disse, não é um crime político. Eu disse o seguinte, olha, o crime é político. O crime é político. Uma outra questão é se juridicamente nós podemos classificá-lo como político. Da mesma maneira que os atos realizados como uma bomba no caminhão, como os atos do dia 8, são atos terroristas. Mesmo que juridicamente nós não possamos classificá-los como terroristas. Semanticamente são terroristas. O ato terrorista do homicídio do guarda municipal não ficou impune porque
é um homicídio qualificado por motivo fútil, cuja pena mínima é de 12 anos, de 12 a 30 anos. Então, o motivo político está dentro do motivo fútil. Só que eu disse à época, mas é necessário que a gente aperfeiçoe a legislação para colocar lá, entre a lista dos motivos fúteis, o homicídio por intolerância política. Não estou aqui falando dos atos políticos de resistência. Intolerância política. Muito bem. Este ato, se formos olhar isoladamente o ato do aeroporto, como se o golpe não existisse, como se a campanha de ódio não existisse, né? Colocando uma lupa exclusivamente nesse objeto, nós estaríamos diante de uma injúria qualificada pela agressão física e contra funcionário público, em razão de suas funções. Portanto, tem duas qualificativas. Só que a pena ainda é muito pequena, de 3 meses a 1 ano. Então, é o seguinte, não que eu esteja aqui fazendo uma campanha punitivista, mas essa injúria não foi preparada para enfrentar este mal, que não é um mal individual. É uma questão coletiva delicada contra o Estado Democrático de Direito. Então, primeiro raciocínio, se ela não estiver isolada e fizer parte dos atos golpistas, ela sai de uma injúria com as duas qualificativas para ser parte do atentado à democracia, cuja pena é gravíssima. O que eu estou dizendo? A lei que regula, que protege o Estado de Direito Democrático, incluiu no Código Penal determinados crimes, inclusive tentativa de golpe, tem um tipo penal específico chamado violência política. Só que este tipo penal ele está restrito à campanha eleitoral. O que eu estou propondo, além de punir essas pessoas pela lei que nós temos, é aperfeiçoar a legislação para que este crime, violência política, não se restrinja à época eleitoral, preveja a violência, a injúria, a violência física e etc., e outras questões, não restrito somente ao período eleitoral. Aí nós teremos uma pena de 3 a 6 anos. Ou seja, o que muda? Muda muita coisa, porque até 1 ano é possível suspensão condicional do processo. Até 4 anos é possível pena alternativa. Portanto, ele sai da suspensão condicional do processo e o juiz terá condições de verificar a gravidade ou não, se aplica a pena até 4 anos ou se vai aplicar a pena maior. Então, não estamos falando de nada radical, mas de um aperfeiçoamento legislativo importante, porque nós precisamos cuidar para que este tipo de atitude pare. E também o seguinte, precisamos ir lá na lei de terrorismo e incluir lá a questão política, que lá nos colocou. Veja, a esquerda ficou com tanto medo, de essas leis serem utilizadas para punir o movimento social, que nós deixamos a questão política fora. Só que, por isso, nós ficamos com um flanco de ataque contra a democracia. Então, você vai lá na lei de terrorismo, ela prevê o terrorismo por motivo religioso, por questão de xenofobia e etc. E não tem político. Então, é o seguinte, esse tipo de ato, por exemplo, é um ato terrorista, porque você cria um terror em relação à pessoa conseguir se locomover. Por exemplo, foi aprovada uma legislação, fora de cabeça, eu não sei, que prevê, por exemplo, uma punição mais grave contra um sujeito que persegue uma mulher, virtualmente, inclusive, a perseguição.
Ora, a lei do Stalker, você está falando? Exato. Precisamos aperfeiçoá-lo para incluir as razões políticas nisso. Ou seja, é necessário que esses instrumentos que foram aperfeiçoados para garantir a mulher, garantir o idoso, garantir o negro, que nós possamos utilizá-los na defesa do Estado de Direito Democrático e contra a intolerância política. A bomba no caminhão-tanque, na porta do aeroporto de Brasília, poderia ser qualificado como terrorismo? Não. Fundamentação política, não? Não. Esse é o problema. Veja, nós podemos classificá-lo, lógico, ele não fica impune. Certamente o seguinte, nós estamos ali diante de uma tentativa de homicídio, certo? Tentativa de homicídio. E podemos classificar que essa tentativa de homicídio ela ocorreu numa conjuntura de tentativa de golpe. Portanto, ingressamos na tentativa de golpe. Mas não podemos classificá-los no terrorismo, porque lá não tem a motivação política. Ou seja, nós precisamos, veja, revogar a Lei de Segurança Nacional e criar a Lei de Proteção do Estado de Direito Democrático foi um grande avanço. Mas nós precisamos estar de olho em avançar ainda mais na legislação. E vou repetir, eu como advogado, hoje até brinco, não sei mais se eu sou criminalista, já fui, continuo sendo, mas a minha raiz do direito penal, geralmente nós somos absolutamente contra aumento de pena, questão de legislação penal, mas eu não sou abolicionista. Abolicionista no direito penal não tem a ver com a abolição da escravatura, quer dizer que a pessoa do direito que tem relação com a teoria do Lux Roosevelt, esqueci o nome agora rapidamente, que é um professor na Holanda, que entende que a cadeia não serve para nada. Eu entendo que cadeia serve. Nós não podemos prender quem não precisa ser preso. Nós não podemos prender desnecessariamente um país que prende pobre, negro, por tráfico de drogas, desarmado, por furto, crimes contra o patrimônio, e deixamos de prender 200 mil assassinatos por ano, não conseguimos identificar, só 8% dos assassinatos são identificados, 60 mil estupros, ou seja, nós estamos num caminho do direito penal de cabeça para baixo. Então, o que eu estou propondo é que nós precisamos aperfeiçoar nossa legislação para punir gravemente. E veja, de 3 a 6 anos não é nem gravemente, mas é preciso ter um freio. Porque se deixar, pode haver uma hora, uma brecha da questão ser tão pequena e irrelevante do ponto de vista do direito que não dá consequência nenhuma. E isso é que nós temos que tomar cuidado. O Fernando, muito boa a sua entrevista. Eu acho assim, o George Washington pegou 9 anos pela tentativa de explodir a bomba. Depois de ter pesquisado tudo que eu pesquisei sobre ele, no contexto, acho até pena baixa, viu? 9 anos para o George Washington, porque ele, pelo que está se revelando das conversas telefônicas dele, George Washington queria dar um tiro de fuzil no Lula. Ele tinha um fuzil de alta precisão. A gente mostrou aqui, né, Ana? A fotografia do fuzil com a luneta, a gente mostrou o tiro. Ele ia fazer um curso em Goiânia de operador de fuzil. Então, assim, o George Washington, eu acho que ele teve uma atuação muito mais ampla do que ele mentiu muito nos vários depoimentos dele, mas ele teve uma atuação muito mais ampla, conjugada com outras pessoas, do que se viu no caso da explosão do aeroporto. E outra coisa que não se esclareceu direito, porque a perícia, viu, Fernando? A perícia não conseguiu determinar o horário em que a bomba do caminhão foi acionada. Então, a polícia não sabe, por exemplo, se eles colocaram a bomba no caminhão e ficaram esperando para que o caminhão saísse dali e entrasse no aeroporto. Calcularam, né? Porque como eles sabiam que tinha um caminhão ali? Para descarregar, porque seria muito mais grave se a explosão se desse dentro do aeroporto. Provavelmente aquilo atingiria um Boeing e aumentaria a capacidade da explosão e poderia pegar um milhão.
Além do 1 milhão de litros. O potencial era atingir os reservatórios com 1 milhão de litros de querosene de aviação. E vamos colocar o seguinte: poderia atingir um avião ainda voando. Por quê? Sim. Porque é o seguinte: o avião, quando está chegando, ele se sustenta no ar. Se houver um deslocamento de ar ali também, ele pode perder a sustentabilidade via assim. Ou seja, o que eles queriam é fazer uma bomba do Rio Centro. Explodir o gasômetro. É o plano que eles queriam. E, com isso, causar o caos para permitir o golpe. Para justificar uma GLO, ou seja o que fosse, interromper tudo. E aí tem todas as minutas, né? Inclusive, tem vários modelos das minutas de golpe. Isso. E aí, o seguinte, como eles não conseguiram ali, eles tentaram no dia 8. O objetivo era causar o caos no dia 8. Só que o governo Lula não caiu na esparrela da GLO, porque poderia ter caído. Causou a intervenção no Distrito Federal. Com isso, os governadores bolsonaristas, né, ou eleitos na onda do Bolsonaro, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas e etc., perceberam que eles estavam sob risco. Com isso, deram a ordem às suas polícias: olha, não dá pra, não pode deixar esse caos chegar aqui. E aí não se espalhou o problema, porque o objetivo, se o governo Lula caísse na esparrela de decretar GLO, que, vamos dizer, poderia ter ocorrido, o governo se desmantelava politicamente, sozinho. Perderia a sustentabilidade, talvez, por ter precisado das Forças Armadas para se manter. Então, e o seguinte, falando tudo isso, e esse ato, portanto, com o Alexandre de Moraes, não é um ato isolado. Eu, como tenho que ir ao centro da cidade, eu fico para a última pergunta, estou sendo interrogado. Não vou me reservar o direito de permanecer calado. Você já tinha avisado que você tinha que sair mais cedo, o Fernando. Se tiver na sua hora, tá liberado. Pode fazer mais uma pergunta. Posso fazer uma última? Fale agora ou cale-se para sempre. O que vai acontecer com o Moro? Olha, eu vejo que há uma gigante possibilidade do Moro perder o seu mandato. Né? O que eu acho que aconteceu? Veja só. É óbvio que o Moro ele não agiu sozinho em relação aos seus atos. A suspeição, que é a pior nódoa, a pior mancha nojenta que um juiz pode ter na sua carreira. Ele tem uma tatuagem na testa de suspeito, tendo agido de forma parcial. Ele não agiu sozinho, certo? Teve vários coautores no Tribunal Regional Federal, no STJ, especificamente, certo? E no Supremo. O lavajatismo não terminou. Mas o fato é que, politicamente, e aí a figura mais importante, simbólica disso tudo, me parece que é o Gilmar Mendes, que votou favoravelmente a Operação Lava Jato no início da operação. Eu conto isso no meu livro, Vendendo Meu Peixe. O livro não é Vendendo Meu Peixe. O livro é Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, como ele começa votando favoravelmente e, de repente, ele compreende que o lavajatismo tinha se acoplado ao bolsonarismo de maneira tão forte, e esses ataques que o Alexandre de Moraes, voltamos, como diz o próprio Gilmar, o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Eles perceberam que a própria instituição e eles mesmos estavam sob risco.
E só tinha uma pessoa... Pode falar. Fernando, lembrando que uma das pessoas que atacou muito o STF nas redes sociais foi o Deltan Dallagnol. Tem prova disso. A Lava Jato começou com a onda de ataques ao STF. Então, para que eu conclua aqui e dê espaço também ao próximo convidado. O que acontece? E aí, tendo percebido isso, só tinha uma maneira de recuperar a existência do Supremo Tribunal Federal. Era, por evidente, reconhecer a suspeição do Moro, que era suspeito, e trazer de volta à cena política o Lula. O Supremo ajudou a destruir e prender o Lula, como reativou politicamente o Lula. E hoje há uma compreensão do tamanho do perigo do bolsonarismo e do seu irmão lavajatismo, ambos integralistas. Esse é o fato. Ambos são integralistas, não são neonazistas, são os velhos nazistinhas tupiniquins. E diante disso, não haverá, como há prova dos abusos eleitorais, não haverá complacência em relação ao Sérgio Moro. Fico à disposição de vocês em outra oportunidade para voltar aqui. Muito obrigada. Fernando. Um abraço. Um abraço.